Oi, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Começando aqui a nossa live de quinta-feira, sempre conversando de assuntos à luz de um curso em milagres. E hoje nós vamos falar de comunicação. Vamos ver aqui, tá aparecendo dois. Aê, Aê, tá Agora vendo? deu certo. Uma hora dá certo, né? Não pode desistir, uma hora dá certo. Uma hora dá A gente certo. leva muito baile desse Instagram ainda, né? Mas estava travando mesmo para mim no começo. Não sei como que estava para Ah, tava vocês. travando? Ó, já tem gente entrando. Espaço terapêutico, boa noite. Silvestre, Mônica Elias, boa noite para todos vocês. Estava falando aqui que mais uma quinta-feira para a gente conversar à luz de um curso em milagres aí sobre algum tema, né? E a gente até sempre pega os enredos dos nossos encontros passados, né? Vão ficando aí uns fios puxados e a gente vai pegando isso e vai trazendo para as próximas lives. Boa noite, José. Até para a gente dar uma continuidade também no que a gente estava falando, né? Tinha Sim. ficado uma pergunta, né, Edson, da live passada. Olha, a Juliana Kurokawa entrou para ver a gente. Oi, Ju, tudo bom? Um beijo. Oi, Juliana. Um prazer ter você aqui com a gente. Assisto todos os seus vídeos. A gente estava falando, Edson, por que Deus criou um mundo imperfeito, né? Para o filho dele experimentar essa imperfeição aqui, né? Era essa a pergunta? Me lembra aí. ficou no ar uma pergunta do Richard, não foi? Isso. Você lembra? Ele tinha perguntado, será que Deus não me fez imperfeito Isso. para viver algumas experiências, né? Isso mesmo. Então, a gente tem que olhar junto, né? Todas as perguntas, o legal é a gente olhar junto. E quando você olha junto para essa ideia, né? Então vamos ver se bate as coisas, né? Porque, primeiro, como que um Deus perfeito, né? Se Deus é perfeito, vamos começar dessa ideia, dessa hipótese. Deus é perfeito. Ele vai criar algo imperfeito para ter umas experiências, para quê? Com que meta, com que propósito? Né? A gente tem que olhar muito para essas premissas, né? Que você trouxe agora. Quais são as premissas que o curso em milagres traz, né? Então, assim, Deus criou a sua imagem e semelhança, né? Uma premissa. Qual que é a premissa de Deus? Deus é perfeito. Sim. Então, né, se a gente começar a olhar para as premissas, a gente vai ver que existe uma certa inconsistência nessa questão de Deus criar algo imperfeito. Porque se ele criou algo imperfeito, isso já remete à ideia de que ele não é perfeito também. E se ele não é perfeito também, a gente está buscando perfeição para quê? Se o próprio Criador não é perfeito. Não faz sentido, né? Não, e também não faz sentido o que você começou a falar de Deus é perfeito e criou seres imperfeitos, né? Que é o que você começou a falar. Para quê, né? Você começou a falar. A gente tem que questionar isso. Para quê? De verdade, assim. Então, eu já ouvi uma frase que diz assim, Deus é um fanfarrão, é um brincalhão. Sim. Por quê? Se ele é perfeito, ele criou um monte de coisa imperfeita para ficar assistindo e dando risada? É o que a Juliana comentou. Fala, Fê, fala. A Juliana falou, meu filho fala que se Deus criou esse mundo, ele é muito sádico. Pois é. Né? Né? Porque não faz sentido, né? Não faz o menor sentido. Você vê o seu filho, né? Você cria um filho com amor
para ver ele passar por um monte de provações, sofrer, para evoluir, para chegar em um... Assim, aonde? Evoluir até quando? Né? Então, assim, tem coisas que não tem resposta. Se não tem resposta, é porque não é. E a gente pode até olhar para essa questão que o Richard colocou, que ele talvez tenha criado um filho imperfeito para viver experiências, mas se a gente parte do princípio que Deus precisa de experiências para chegar à perfeição, também existe uma imperfeição, porque Deus já contém todas essas experiências, sensações, né? Deus é uma coisa completa, né? Então, ele não precisaria passar por experiências para chegar à completude, à perfeição. Exatamente. Por isso que seria um sádico, né? Por isso que seria um sádico. Né? Pra quê? Tem uma frase... Então ele quer manipular, brincar, pra quê? E tem uma frase de um filósofo que é exatamente isso que a Juliana colocou. Que ele fala assim, alguma coisa assim, eu não queria estar na pele desse Deus. Se ele fez o mundo, eu não queria estar na pele dele. Porque eu olho para o mundo, eu vejo um monte de problemas, sem solução. Então eu não queria estar na pele desse Deus. Né? Porque, cara, imagina, como que Deus teria paz se ele tivesse criado isso? Exatamente. E como que a gente acessaria a paz se isso fosse a realidade? Se isso fosse a nossa realidade última, né? A nossa essência. Onde estaria a paz? Nesse mundo, nessa confusão toda, nessa evolução que não acaba, né? Incessante, né? Por isso que a gente fala muito, né, que um curso em milagres é a paz na mente, né? Não no mundo. Porque no mundo as coisas vão continuar acontecendo, os problemas vão continuar aparecendo. A diferença é que você vai lidar com esses problemas e com essas questões de um outro lugar, né? Com uma outra visão. Talvez se culpando muito menos, porque a culpa é uma coisa que a gente traz muito, né? A gente se acha, até o próprio Curso em Milagres fala que é tudo uma questão de autoridade, né? Que a gente acha que a gente tem uma certa autoridade ali de decidir o que acontece ou deixa de acontecer. A gente começa a achar que é tudo responsabilidade nossa para poder nos culpar pelo que está acontecendo, né? Dá até para trazer um exemplo de uma brincadeirinha boba de quando a gente é criança, que a gente fala assim, não, eu vou pular aqui só na calçada preta, porque se eu pular na branca, pode acontecer alguma coisa. Aí você vai brincando, pulando, aí você pisa na preta. Só pronto. É tipo isso que o Filho de Deus está fazendo aqui, né? São coisas, são como se fossem brincadeiras com consequências graves. Então a gente começa a achar que as nossas decisões, né, vão impactar todo mundo e a gente começa a achar que nós somos os criadores de tudo, que em certa parte, se a gente olhar de um outro aspecto, realmente a gente está criando muita coisa, mas que a gente é responsável pelas coisas, né? Pelos outros, pelas decisões, pelo como as coisas acontecem, mas tudo isso para justificar uma culpa que a gente tem internamente. E, inclusive, pela nossa sobrevivência, né? Incluindo isso que você está falando, a gente acha que a gente é responsável pela nossa sobrevivência. Então, não, sou eu responsável. Então, eu tenho que ir à luta, eu tenho que ir atrás. Senão, não chega para mim, né? Sim, sim. Rodrigo Damaso. Tamo junto, Rodrigão. Oi, Rodrigo. Boa noite. Então, e aí, olha só. Um pouquinho disso, a gente pode trazer também um tema que a gente está até tentando exercer aqui, que é a comunicação, né? Porque a gente meio que definiu assim entre nós que talvez a gente conversasse sobre comunicação justamente por isso que está acontecendo aqui. O que acontece? A gente abre aqui a câmera e a gente começa a tentar passar para quem está do outro lado alguma informação, né? A gente está tentando se comunicar, né? E às vezes é difícil. E a pergunta que a gente fez lá hoje, lá nos stories, que a gente até colocou agora, né? Deveríamos ter colocado bem antes para as pessoas terem ciência do que a gente ia falar, mas acabamos de colocar. Se você sente vergonha de se comunicar com o outro, né? Você teria, né, a coragem de abrir a câmera do seu celular e começar a conversar com as pessoas que talvez você não conheça, porque de alguma maneira essas pessoas vão começar a ter acesso ao que você está pensando, né? Você começa a expressar o que está dentro da sua mente.
E às vezes a gente quer manter esse conteúdo um pouco velado, né? Então a pergunta aí para as pessoas é: você tem coragem de abrir a câmera e começar a falar? Como você se sentiria? Então, por que a gente sente muita dificuldade, né, de se expressar? A gente está muito identificado com o pensamento, né? Parece que eu sou o que eu penso. Então, tudo que eu penso, eu defendo muito, né? Então, o que acontece? A Juliana falou que ela tem, mas a gente não percebe, viu, Juliana? Porque a hora de ser é claro. Acima de Moá? Então, o que acontece é assim, como a gente está muito identificado com o que a gente pensa, aí o que acontece? No mundo, todo mundo pensa diferente, certo? Aí você vai estar numa roda de amigos. O que acontece? Os pensamentos, eles entram em conflito, né? E se eu coloco uma ideia na roda de amigos e essa ideia não é aceita, parece que eu não estou sendo aceito. É o que o José acabou de dizer aqui, ó, é o julgamento. Exatamente. Parece que... Como que eu vou falar do que eu penso se eu sou isso e se isso pode ser rejeitado por alguém? Entende? Então eu prefiro ficar quieto, né? A timidez vem disso também, né? Eu prefiro ficar retraído, porque se eu expor um pensamento, ele pode ser contrariado. E se ele for contrariado, parece que eu não sou bom o suficiente, parece que eu não estou sendo aceito por aquelas pessoas. Então, para evitar isso, eu prefiro não me comunicar. Aí o que acontece, eu guardo para mim mesmo, né, o que eu penso, o outro não fica sabendo, e aí, imagina, se todo mundo faz isso, como que a gente vai se relacionar? E se a gente olhar até para a questão da palavra, Edson, quero dar boa noite para o Paulinho que entrou aí, boa noite. Se a gente pensar no sentido da palavra comunicação, quando a gente está, né, tentando se comunicar ali, comunicar uma ação. Então, a gente também olha para a questão de assim, eu estou te falando o que eu sou capaz, ou o que eu quero, né, ou o que eu penso fazer, ou o que eu penso de você, ou o que eu penso de mim, ou o que eu penso... Então, você está comunicando uma ação, né? Uma ação que está acontecendo dentro de você naquele momento também, né? Sim. E vem de algo comum, né? Comunicar. Tem que ter algo em comum entre nós. Tem que ter um lugar em comum entre nós para ter comunicação. Por quê? A gente aprende que nós somos seres diferentes e pensamos diferentes, né? A partir daí, a comunicação, ela é como se tivesse uma barreira, né? Algo que nos separa. Como eu sou diferente, como que eu vou me comunicar com outro ser que é totalmente diferente de mim? Né? Sim. E aí o Curso em Milagres vem nos trazer um lugar em comum que independe do que eu penso, através desse lugar em comum é que eu vou me comunicar com o outro. Os pensamentos não têm mais a mesma relevância que tinha antes. Então as ideias tanto faz. O importante é a relação que eu estou tendo com vocês e com as pessoas que estão aqui agora. Isso é o mais importante, não os pensamentos. Os pensamentos, eles são só símbolos que nos vão ajudar a entrar em contato com esse lugar em comum. Se a gente parar para pensar mesmo... Pode falar, Fê, pode falar. Não, eu ia falar, sim, certo, é isso mesmo. E tem uma coisa, uma pegadinha que a gente passa meio batido, que a gente não faz isso, a gente não expõe também porque a gente não quer mudar os nossos pensamentos, a gente quer mantê-los, manter o jeito que a gente pensa, né? A gente quer manter esse nosso jeitão. Se a gente expor e alguém falar alguma coisa, eu vou ter que olhar e lidar com isso, e olhar se o meu pensamento faz sentido, né? Exato. Senão, vou ter que mudar o jeito que eu penso. Só que a gente não quer mudar, a gente quer manter como a gente pensa. Ninguém me encheu o saco aqui que eu não quero mudar meu pensamento. Então eu não falo. Tem isso também, né? Não, isso é muito legal. Por quê?
vem da origem. O teu Criador, ele te fez como ele mesmo. Aí você fala para ele, mas e se eu for diferente? Aí ele vai falar para você, impossível. Impossível, eu te fiz como eu sou. Você é como eu sou. Não dá para ser outra coisa. Mas aí você fala assim, não, eu posso imaginar que eu sou outra coisa, eu posso pensar coisas diferentes. E aí você se fecha, por quê? Porque você quer ter aquela experiência de ser algo diferente, né? Você quer ter uma experiência humana, por exemplo. Você quer sentir um ser humano. E é bem interessante esse negócio de você falar de se fechar e de ficar separado, porque a comunicação, ela tem um dos princípios da comunicação é unir as pessoas, né? A gente está tentando se unir. Toda vez que você tenta se comunicar com alguém, você está tentando se unir com ela dentro de uma ideia, talvez, né? Você está tentando buscar esse princípio lá do início de união para dentro dessa conversa, porque quando você não quer se unir com ninguém, você nem conversa. Você nem abre essa questão, você nem abre esse canal de união, né? Exatamente. Então, a comunicação é quando existe uma vontade de se unir. Porque senão você se fecha. Você já viu aquela pessoa que não quer nem conversar com ninguém? Ela está totalmente fechada. Ela não se comunica, né? Por quê? Porque ela está acreditando... Que a Juliana falou agora. Vocês viram o que ela escreveu? Sim, eu vi. Que ela é para nos manter separados, né? E temos pensamentos, né? Lê aí, Fê, porque andou aqui para mim. Ela escreveu assim, e porque acreditamos que conseguimos nos manter separados se mantermos nossos pensamentos privados. E aí depois ela escreveu, fora o medo de perdermos o amor quando as pessoas descobrirem o que pensamos. A gente... Uma vez eu fiz uma brincadeira, muito legal, assim, né, com os meus filhos, com uns amigos que estavam aqui. Falei assim, vocês gostariam de que as pessoas ouvissem todos os seus pensamentos? As pessoas, não, de jeito nenhum. Eu falei, mas por quê? Né? Por quê? Mas mesmo que não houvesse... Não, pelo amor de Deus. É como se ainda esse pensamento fosse o único lugar privado que a gente tem, né? Então, assim... Pensar, eu posso pensar o que eu quero, ninguém tá sabendo. Só que se a gente entrar num outro nível de comunicação, que a gente pode até falar, e depois isso dá até uma live inteira, que é falar que nós não temos pensamentos privados, né? A gente se conecta com as pessoas que pressentem, elas sentem o que nós estamos pensando, né? As ideias que vão passando. Né? Você falou? Nós não temos pensamentos privados. Nós não temos pensamentos privados. A gente não consegue, né, manter pensar. E aí a brincadeira era, vocês querem? Porque seria tão legal, porque a gente estava falando de erro na comunicação, que é uma coisa também que acontece demais, né? Eu quero uma coisa, aí eu expresso, o outro decodifica de uma maneira que é o jeito dele, dentro do filtro dele, e eu não alcanço a comunicação. A gente fala isso direto aqui. A comunicação não está acontecendo. Você está falando A, eu estou ouvindo B, né? Aí você responde C e eu acho que é D. Então a comunicação não acontece. E aí rolou essa brincadeira. Vamos liberar os pensamentos, então? Zero pensamentos privados. Vamos falar tudo que a gente pensa. É claro que precisaria de muita sinceridade. Mas a gente tem medo dessa sinceridade, né? Porque é justamente o que a Juliana falou. A gente tem medo de perder o amor das pessoas caso elas descubram o que a gente realmente pensa. Porque os pensamentos, eles são... assim, um em cima do outro, né? Então você olha, a pessoa tá com o olho torto, você fala, nossa, tá com o olho torto. Nossa, mas a boca tá não sei o quê. E assim, é um querer enquadrar o tempo inteiro, né? Querer julgar mesmo. E a gente tem que fazer o trabalho inverso desse julgamento para começar a se permitir a colocar para fora o que pensa e parar de se identificar com o que pensa. A base do pensamento é o julgamento. O tempo todo a mente está julgando. Mas isso é uma característica da mente. Não é o que nós somos. Esse que é o ponto. A mente, ela está julgando. Mas o que nós somos não é isso. Né? Então não tem nenhum problema a gente abrir o que está rolando na mente. E o legal é que quanto mais você abre isso, né, os julgamentos eles tendem a cessar cada vez mais. Por quê? O que acontece? A base da ideia de separação é se sentir especial, né? Eu quero me sentir diferente dos outros.
Eu quero que vocês me amem porque eu sou melhor do que o outro. Eu penso, o que eu penso é muito Como específico. se você guardasse pequenos segredos que tornam você melhor do que os outros. Exato. Né? Eu sei de coisas que ninguém sabe, eu sei fazer coisas de um jeito que ninguém sabe. Né? Se você olhar até para as pessoas que têm dificuldade de ensinar o que sabem, né? Assim, porque eu não quero ensinar o que eu sei, porque aí o outro vai aprender e vai fazer também. E aí, qual que é a vantagem que eu tenho em saber isso, né? Isso. O mundo, o ego, né, que projetou esse mundo, ele ensina isso o tempo todo. Seja diferente, seja especial. As pessoas vão te amar. Quanto mais diferente você for, mais especial, mais vai ser amado. Só que não é verdade. Quanto mais diferente, mais especial, você se sente mais solitário. Você se sente mais sozinho. Então, se você for para a sensação, entre em contato com a sensação. O que nós queremos? Nós queremos nos unir. Só que esse monte de barreiras, né, essas crenças, elas não deixam a gente se unir. Né? Por quê? Porque nós aprendemos que nós temos que ser especiais e não iguais. Só que aí vem a mente crítica e fala, nós somos um, nós somos iguais. Nós não somos diferentes. A gente valoriza mais em querer se sobressair, né? Até o Chamaral 93, é o Sérgio, acho que chama Sérgio, né? Que o José falou. Ele escreveu, entretanto, muitas pessoas se comunicam não para manter um diálogo, mas para impor seus pensamentos. A busca pelo compartilhar genuíno, pelo construto mútuo é raro. Né? Então, assim, realmente a gente fica pensando em se sobressair. Isso. Eu vou falar, o foco não está em... Olha como eu sou inteligente. Eu quero com isso. Sou mais esperto, sou mais inteligente que você. Eu quero sobressair sobre você. Eu quero ganhar a conversa. Só que não é isso que eu quero. Isso é o que o meu ego quer. O que eu quero é me unir a você. Isso é que me traz felicidade. Eu quero estar numa mesa, me sentir unido com todos. Isso me traz paz. Sim. Agora, meu ego, ele me tira da paz, porque ele fica competindo. E nunca ninguém vai sentir... Se a gente pensar no ego ganhando esse jogo, e você sendo realmente especial e melhor do que todo mundo, você tá sozinho. Né? Esse é o resultado. Sozinho. Percebe? Quando você... vai lembrar quando você ganhou uma discussão. Lembra? Entre em contato. Você ganhou a discussão. Você falou, nossa, venci. E depois? O que você sente? Ganhou? O que você ganhou? Eu acho que daí que vem aquela expressão que a Ana Maria Braga falava sempre. Não sei se vocês sabem. Que ela falava assim, você quer ter razão ou você quer ser feliz? É isso. Porque é fácil ter razão nas discussões, né? Você vai usar os argumentos. E aí, assim, cada um vai ter um argumento que justifica exatamente o motivo pelo qual ele fez aquilo ou escolheu aquilo. Então, assim, as pessoas, né, elas têm argumentos que baseiam e que justificam as suas atitudes. Total. Mas você quer, no final, ter razão ou ser feliz, né? Pensa até numa questão, vamos pensar. Você vai entrar contra alguém para brigar judicialmente. E você pode até ganhar ação. Mas a questão é, aquilo vai te fazer feliz? Ou será que dentro do teu ser, a paz de deixar aquilo ir se resolvendo aos poucos, ou entender que talvez aquilo seja o melhor que pode estar acontecendo agora, né? Que o curso fala muito disso, né? De você estar no lugar que você está, vivendo a situação que você está, porque é uma experiência, é uma sala de aula, né? E a gente fica lutando para fazer a coisa acontecer do jeito que a gente acha justo. Isso. Eu lembro que uma vez eu perguntei para a Fernanda, porque a questão de justiça, assim, justiça que eu quero dizer assim, eu achava algumas coisas injustas, né? E eu entrei, falei para ela, Fê, me fala, né? O que vem para você se eu te falar de justiça? Aí ela falou, a gente só vê uma parte. Se a gente conseguisse ver tudo, a gente entenderia diferente, mas a gente só consegue ver a nossa parte. Então, por isso que a gente tem essa noção de injustiça. Porque a gente está vendo o agora e a nossa parte. A gente não está vendo o todo. Né? Então, toda vez que eu entro de novo em relação a essa sensação de injustiça, eu lembro disso. Eu estou vendo só uma parte. Exato. Só um ponto de vista, né? Só um ponto. Não estou vendo toda isso te calma, né?
isso te salva, porque é um lembretezinho, né? Então, assim, eu tô vendo só uma parte. É por isso que eu tô sentindo isso. Peraí, deixa eu tentar ver diferente. Deixa eu tentar pensar que eu tô vendo só essa parte mesmo. Que metafísica... Só para colocar uma coisa importante aí. Metafisicamente, né, já está comprovado que todo efeito tem uma causa, né? Então nada é por acaso. Então, se você está vendo uma aparente injustiça, ela tem uma causa. Ela tem uma causa mental, que está relacionada com aqueles envolvidos naquele cenário, né? O problema é que a gente olha só o cenário e julga o cenário, que já é o efeito. Você não vai na causa, que é mental. Então, se a gente for olhar... O que é justo para cada um também, né? Qual que é o filtro da justiça? Se a gente for olhar na mente daquelas pessoas, por exemplo, um está batendo no outro, né? Se a gente for olhar na mente deles profundamente o que está acontecendo, você vai perceber que um quer apanhar e o outro quer bater. Então, os dois estão no lugar certo, na hora certa. Né? Então, assim, o problema é que o ego, nosso ego, ele só vê o superficial justamente para poder julgar e condenar. Se você vê o que está além, o mental, você não consegue julgar e condenar. E aí, como que você vai manter um sistema de dor se você não tem julgamento e condenação? Né? Não tem como. Pois é, e aí, diante da não visão, não era nem o que eu ia falar, porque o que eu ia falar você já falou, Edson. Mas aí, complementando, diante da não visão, o que a gente faz? Aí a gente pode escolher, vou julgar cegamente ou vou entender que eu não tô vendo. É só isso, eu não tô vendo. Eu não vejo. Exatamente. Ah, mas qual a sua opinião? Olha, eu não tô vendo tudo. Como que eu posso opinar se eu não tô vendo? Como que eu posso julgar se eu não tô vendo? Como que eu posso decretar, bater o martelo em uma coisa que eu não tô vendo todas as premissas ali, né? Eu não estou vendo a mente de todos os envolvidos, como que eu vou julgar o que está acontecendo? Né? Primeira coisa que o curso ensina. Primeiro que para uma coisa se manifestar no mundo, tem uma causa mental. Se você não tem acesso a essa causa mental, como que você vai julgar? E se você tiver acesso, aí que você não consegue julgar mesmo, porque você vai ver que aquilo está tudo certo. Né? O que está acontecendo está tudo ok. Porque você vai ver a causa mental que está fazendo aquela manifestação. Então, não tem como julgar nada. Mas, a gente estava falando do ego querer ganhar, né? Ganhar. Ele está sempre querendo ganhar, vencer, né? A batalha. Ele está lutando o tempo todo, né? Só que ele não sabe que ele está lutando com ele mesmo, né? Ele acha que ele está lutando com alguém, com algo separado dele. Então, essa coisa do ganhar, isso é muito comum para o ego, né? Porque como ele está em falta, ele está num vazio. Por quê? Porque a verdade não está ali, né? Quando o ego está presente, não tem a verdade ali, né? Então, o que o Espírito nos diz? Que ele sente um vazio. E nesse vazio, ele vai precisar tirar algo de alguém. Ele vai tentar tirar algo de alguém. Então ele tenta tirar a felicidade. Como? Eu ganho de você, a gente vai jogar alguma coisa, eu ganho de você, e aí eu me sinto feliz porque eu ganhei de você. Só que é uma pseudo-felicidade. Não é uma felicidade real. Toda vez que eu ganho algo, que eu tiro algo de alguém, né, não é uma felicidade real. Consegue sentir que... Sim, com certeza. Você venceu uma batalha, aí o seu irmão está lá chorando porque você ganhou dele. Você consegue sentir uma felicidade real? Não, completa não, né? Não tem como. Não tem como. É só a gente olhar as disputas esportivas, né? Eu sempre ficava bem assim impactada quando tinha finais de futebol, porque você vinha um time pulando loucamente e o outro chorando. E assim, eles estão ali no mesmo lugar, no mesmo campo, né? E cada um tá sentindo coisas completamente diferentes.
E é lógico que aquele que ganhou está envolvido pelo momento da vitória e acaba não olhando para aquele que está chorando, né? E talvez vice-versa, o contrário também aconteça. Mas em algum momento que essa cena for revista ou alguma memória, vai vir aquela falta de algo, porque ele vai lembrar que talvez um amigo do outro time não ficou tão feliz, não ganhou o prêmio, né? Então, até vi esses dias, eu vi no Instagram uma mãe de 2 jogadores de times de futebol diferentes, mas era americano, futebol americano. E aí, um time ganhou, era uma final, e um time perdeu. E aí ela foi, comemorou com o que ganhou, e depois foi lá e falou que perdeu. Se eu achar, eu mando pra vocês depois, porque foi super bonitinho. Então, assim, ela se adequando a cada momento. Então, com o que ganhou, ela pulou, vibrou, e com o que perdeu, ela abraçou, né? Fez o que a mãe tinha que fazer ali. Foi bem bonitinho. Pois é. E aí, a gente volta até pro nosso tema, porque assim, ela conseguiu, dentro da expectativa dela, usar as ferramentas de comunicação para passar o que ela queria para os filhos, né? Então, quando ela teve que se expressar com o filho que estava feliz, ela usou artimanhas, né? O corpo vibrava, a voz estava, né? Tava mais alta e ela estava ali numa vibração. Quando ela foi para o outro, ela usou outro código. Então, a gente pode pensar também que quando a gente se comunica, a gente vai fazendo essa transição, né? Então, se eu vou me comunicar com alguém que é sensível, eu vou tentar ser um pouco mais sensível para tentar alcançar a meta da comunicação, que é me unir com aquela pessoa, né? Sim. Em algum lugar que a gente se une. Então, talvez eu faça isso em relação à ferramenta que eu vou usar, seja corporal, seja minhas palavras, seja o meu tom de voz, né? A gente, então, pode colocar que a comunicação do ego sempre vai separar. E a comunicação do ser sempre vai unir. Só que para a gente se comunicar pelo ser, a gente tem que entrar em contato com o ser, né? com a existência. Quem sou eu? A gente tem que entrar em contato com isso. Por quê? Enquanto a gente acreditar que a gente é o que a gente pensa, o que a gente faz, assim, as emoções, todas essas coisas passageiras, enquanto a gente estiver acreditando que a gente é isso, a gente está totalmente afastado do nosso ser, né? A Carla colocou aqui, ó, as pessoas estão muito vaidosas. Não é, então, é que assim, Carla, não é que as pessoas estão vaidosas. Quando a pessoa se vê como um ser separado, ela já entra nesse processo de vaidade automaticamente. Ela não tem como ser uma pessoa e não ser vaidosa, entende? Ou você é quem você é, que não é pessoa, ou você é uma pessoa. A partir do momento que você se considera uma pessoa no mundo, que tem um monte de características diferentes dos outros, você já entra nesse processo de competição, de vaidade, de separação, né? Então vira uma luta, o mundo vira uma luta. Só que o curso vem nos lembrar que a gente não é essa pessoa, que a gente não é isso. E a partir do que a gente é, a gente pode se unir de verdade. Por quê? O que a Carla pensa está na minha mente. O que o Edson pensa está na mente da Carla. Então a gente pode falar sobre essas coisas. Porque a gente se unifica em um lugar que é comum para falar desses pensamentos. E aí a gente vai olhar qual que é o melhor pensamento. É esse que a Caterine falou agora. Esse é o melhor pensamento no momento. E não vai ter mais competição, porque ela foi inspirada. É o melhor para todos, não tem mais guerra. Ou então, a Fernanda teve um acesso agora, direto com a fonte, e ela trouxe uma luz para a situação, para a cena que a gente está vivendo. Então, não isso tem é uma coisa muito legal que você falou, Edson. Quando existe uma inspiração, ou quando essa comunicação ela realmente acontece, é bom para todos, né? Não é bom só para Fernanda, nem só para Carla, nem para Caterine, nem para o Edson, nem para o José, nem para ninguém. É bom para todos. É uma coisa que une a gente, né? Então, por exemplo, se eu tenho
a comunicação pode acontecer até sem a gente falar nada, né? Mesmo que a gente se expresse e tudo mais, a comunicação, quantas vezes a gente já viu exemplos, por exemplo, em filmes, que a pessoa só vai lá e senta do lado. E aí começa a acontecer uma conversa ali. Começa a acontecer uma interação. Não precisa ter movimento, não precisa ter entonação, não precisa ter nada, né? A comunicação acontece em outro nível. Às vezes não tem nem fala. Não tem nem fala. Exatamente. É só a presença, o olhar, às vezes não precisa nem de palavras para ter comunicação, né? Você se sente amado, né? Quando a pessoa ela quer se unir, quando ela está nesse propósito de se comunicar de verdade, né? Porque se ela está no propósito egóico de se mostrar melhor, a sensação é horrível para todo mundo que está na cena. Pode ver, quem quer? Você está numa mesa de bar, junto com seus amigos, aí uma pessoa começa a contar coisas. Boa noite. Entrou. A pessoa começa a querer se destacar. Todo mundo sente uma coisa ruim, né? Por quê? Não é isso. Nosso ser não quer isso. Nosso ser quer se unir. E em cima de destaques não tem unidade. Entende? Tem muita gente que hoje... Fala, Fê. A Carla falou, o corpo fala. Isso é legal demais. É verdade, o corpo fala. O corpo fala. Se a gente olhar para as nossas expressões enquanto alguém está comunicando algo, a gente está dando todas as respostas, né? A maneira com que eu reajo, né? A tudo que você me fala, me diz se eu concordo com você, se eu não concordo, se aquilo pegou para mim, né? Se eu não estou interessado naquilo que você está me falando. Isso é uma coisa muito comum de acontecer, né? A gente não está interessado. E outra coisa que acontece também, que eu ia falar aqui, me fugiu agora. A comunicação foi cortada. Vai ver. Mas é isso. Lembrei. Não, muita gente hoje fala assim, quando a gente tá, por exemplo, na constelação familiar, quando a gente vai para a Diana Garbin, que faz um trabalho super bonito de aceitação do corpo, quando chega numa máxima de cura ali, de contato com essa expressão corporal, ela fala, eu te vejo. Só que aí ela não tá vendo o corpo. Ela não tá vendo essa expressão. Ela tá vendo o ser por trás de tudo isso. E isso salva, né? Na constelação, quando você fala, eu te vejo, então todo aquele movimento de inconstância ou de problemas que estavam acontecendo dentro da família ou dentro de uma relação familiar, param de acontecer. Porque todos esses problemas eram para que a pessoa, entre aspas, o ser fosse visto. Exato. E a hora que eu vejo, eu interrompo todo esse processo de complicação. Então, a gente começar a ver o outro verdadeiramente, né? Para começar a comunicação. O Namastê é exatamente isso. O Deus que está em mim vê o Deus que está em você, né? Porque nós somos deuses, como já foi dito há muitos anos. Nós somos deuses, nós não somos pessoas. Só que você já viu alguma pessoa feliz no mundo? Já viu alguma pessoa em paz, em plena paz, amando de verdade, né? Ou ela está barganhando, ou ela está sentindo muito medo, né? Ou ela está contente por algo que ela conseguiu, ou, né? Mas algo, essa né? alegria... Mas não é a felicidade de... né? Mas a felicidade mas sempre. essa alegria dura quanto tempo? Então. Né? Ela tem um tempo, essa alegria, porque ela não é verdadeira. A alegria do ego, ela não é verdadeira. Ela tem picos, né? Então, a pessoa, ganhei na loteria. Ela tem um pico de felicidade, né? E aí, depois que passa aquele pico, ela vai voltando à realidade, né? E aí ela vai ter que continuar se drogando, continuar fazendo coisas para tirar ela dessa realidade. Então, onde que estava a felicidade? Tá que felicidade?
A Cátia tá muda? A Caterine tá muda pra mim. Você tá ouvindo a Caterine? Não. Tava muda, gente. Ah, agora sim. Eu tava falando que a gente vai continuar achando distrações, né? A gente vai procurar distrações para não olhar para isso. Exato. Então, cara, assim, ou a gente acessa realmente a verdade, né, de uma vez por todas, ou a gente vai continuar nesse mundo de embates, de vazio, né, de amores, né, mentirosos, que não duram, né, porque, eu te amo desde que você faça tudo o que eu quero. Só que eu não te falo o que eu quero que você faça, né? Porque você vai fazer, e aí eu vou ver que não tá naquilo, né? O José tá falando aqui, ó, o meu reino não é deste mundo. Quem será que falou isso? Pois é. Pois é, teve alguém que falou isso. Meu reino não é deste mundo. Não busque a perfeição, a completude no mundo, né? Então, Ou então, dá para dizer que ele também disse, Jesus também disse, né? Busque primeiro as coisas de Deus, que o resto será acrescentado. E não é que você vai ganhar dinheiro ou ganhar coisas, mas você vai ter uma visão tão mais completa do que acontece, que você vai parar de sentir falta das coisas, né? E, importante, não é porque você está vendo pela verdade que você deixa de fazer as coisas. Não tem nenhum problema nas competições do mundo, não tem nenhum problema nisso. Só que, imagina as pessoas irem para uma competição sem ter a necessidade de ganhar do outro, né? Simplesmente por prazer de fazer um esporte, né? Sem ter a necessidade de superar ninguém. Olha, até digo que as pessoas podem até ganhar e perder, não tem problema. Mas a questão é não colocar nisso a minha autoestima, não colocar nisso o meu valor, não colocar nisso o valor do outro, né? Que perdeu e aí é menos do que eu, né? Exato. Parar de colocar assim, tudo bem você ganhar, você fez mais pontos que o outro, né? Você ganhou. Mas o outro não vale menos que você por conta disso, né? E vamos lá, né? Essa diferença, né? E vamos lá, se isso gerasse autoestima, a pessoa ganha uma medalha olímpica, ela chegou no ápice da vida dela. Ela não ia precisar lutar para ganhar uma segunda medalha. Não é verdade? Gente, o Otto, eu falei para ele que eu ia estar numa live, mas ele está me ligando, e aí fica sumindo a tela, entendeu? Já falei para ele, estou na live. Alguma coisa está atrapalhando a nossa comunicação aqui, gente, estou percebendo. Ele está querendo se comunicar. Ele está querendo se comunicar comigo, mas não está rolando, entendeu? Então... eu estava falando aqui, a Caterine acho que não... Avisa o Otto, José, que eu estou na live, que eu já vou ligar para ele, por favor. Então, Caterine, se gerasse autoestima, né, você ganhar alguma coisa do outro, se superar, como a gente busca no mundo, né, eu vou superar meus limites, tal. Aí eu subi o pico mais alto do mundo, né, me sacrifiquei e atingi o pico. Se isso gerasse autoestima, pronto. Ok, vamos todo mundo subir esse pico. Vai todo mundo sentir autoestima para sempre, acabou o problema. Só que não, o cara desce de lá, ele tem que já pensar na próxima. Na próxima. Ele já tem que pensar em metas em cima de metas, né? É uma autoestima falsa, percebe? Você tem que ficar alimentando aquilo todo o tempo. Então você ganha uma vez, tem que ganhar a segunda, você tem que ganhar a terceira, ganhar a quarta, Não acaba, porque se você ganhou esse ano e perdeu no ano seguinte, acabou a tua autoestima. Verdade. E aí? O que a gente faz com isso? Que mundo é esse? Não acontece, né? Não acontece. Vos pergunto, será que vale a pena a gente continuar nesse caminho, né? Onde ninguém conseguiu atingir Com certeza não, né? Senão tantas pessoas não estariam olhando, né, o que está acontecendo, tentando resolver suas questões, seus traumas,
para tentar lidar com esse mundo de uma maneira diferente, né? Para tentar começar a ver mais coisas boas e agradecer do que ver falta. Porque a gente foi ensinado a ver falta, né? A gente foi ensinado desde pequeno a buscar coisas, né? Sim. E aí, voltando a falar do nosso tema, a gente foi ensinado também a se comunicar de uma maneira que a gente tivesse vantagem. Então, assim, a gente tem que conquistar coisas. Para você conquistar coisas, como você se comunica? Primeiro, você tenta agradar os outros para que essa vantagem venha para você, né? Então, você não pode ser sincero, porque você tem que agradar o outro, né? Então, aí já começa a quebra da comunicação, porque quando eu tenho que fingir que eu quero uma coisa querendo outra, a comunicação não está acontecendo, porque o outro sente esse meu desejo pela outra coisa. E aí a minha fala diz que eu quero banana enquanto eu quero maçã. E aí existe uma discordância entre o que eu quero de verdade e o que eu digo que eu quero. E aí a comunicação vai ser em cima do que eu não quero. E se o outro replicar da mesma maneira, que comunicação que está acontecendo? Eu digo o que eu não quero, ele responde o que ele não quer. Aí eu digo de novo outra coisa que eu não quero, né? Então, primeiro a gente tem que pensar que para começar a acontecer comunicação de verdade, a gente tem que ser sincero. Sem Exato. medo de perder o outro, né? Mesmo porque somos todos unidos, né? Ninguém vai perder ninguém. E isso já começa na educação, né, dos pais com os filhos. Então, para que isso comece a vir à tona, os pais eles precisam se conhecer, né? Eles precisam entrar em contato com quem eles são para passar isso para o filho. Porque o filho nasce, o pai vai passar o quê? O pai aprendeu que ele é uma pessoa e que ele tem que barganhar. Ele vai ensinar isso para o filho dele. Que ele é uma pessoa e tem que barganhar. Exatamente. Então, não tem como, né? Essa é a mão. Então, primeiro, isso é uma coisa bem, bem interessante da gente pensar, né? O que a gente anda ensinando quando a gente se comunica não verdadeiramente. Quando a gente tenta não magoar o outro, porque às vezes não é nem para conquistar algo, é porque a gente acha que a nossa opinião sincera vai magoar o outro, né? Então a gente acaba nos privando da sinceridade ou da verdade para poupar o outro. Mas às vezes o outro está querendo a verdade, né? E olha que me veio... privando ele desse contato. Então, e olha que me veio agora. Os pais, eles já viveram várias experiências e já sabem que não foram felizes com aquelas experiências, certo? Aí eles têm um filho. O que eles fazem? Eles passam o que eles sabem para o filho. Sim. Né? Eles querem que o filho siga aquilo que eles acreditam. Só que se eles mesmos não chegaram na felicidade, eles estão ensinando o mesmo caminho para o filho, concorda? E aí o que acontece? O filho quer fazer diferente. O filho sempre quer fazer diferente dos pais. Porque ele olha para a sensação dos pais e ele fala, tem alguma coisa que não está fechando aqui. Então, se eles fizeram desse jeito e não fechou, eu quero fazer diferente. Exato. Só que ele faz o diferente não olhando para a verdade. Ele muda só o jeito, mas ele não está olhando mesmo. Ele conta mentiras diferentes, mas ele continua contando mentiras. Isso, porque ele aprendeu, a base da sensação dele é aquela vivência que ele teve com os pais. Aquilo que fica na infância é o que ele vai seguir. Mesmo que ele queira fazer diferente, ele acaba fazendo igual. Sim. Boa noite, Marisa. Marisa Ismela entrou. Boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite a todos aí, gente. A gente está vendo aqui cada um, fiquem à vontade para questionar, para... Exatamente. Inclusive, se alguém quiser pedir para participar, a gente aceita. Aí você entra aqui na live com a gente vê um pouquinho você. Que tudo Exatamente. É isso. A gente quer se comunicar, a gente quer abrir a nossa mente, né? Para que a gente comece a trocar e começar a entender como é que isso funciona, né? Quando a gente se propõe a abrir a live aqui para conversar, é justamente para isso, para tentar trabalhar essa questão de parar de ter medo de se expor, parar de ter medo de dizer o que pensa, porque aqui não dá muito tempo. Se você bobear, daqui a pouco você fala um negócio que você não queria. Mas é bom que isso aconteça, porque a gente não tem que manter essas coisas na nossa mente, né? E a gente até estava conversando de quando entram pessoas que não estão diretamente relacionadas a um curso em milagres, e ver a gente falando isso,
Porque o Curso em Milagres, ele traz uma metafísica diferente do que o mundo diz, né? E se às vezes a pessoa não tem contato com isso, às vezes parece uma coisa meio maluca, né? Total. Até a pessoa fazer toda essa desconstrução que a gente fez, é uma coisa realmente maluca. Mas Maluca. a gente sempre convida, vamos olhar, não, né? Esse negócio de considerar maluco ou não também julgamento, né? Sim. Então a gente fala, experimenta, vamos experimentar, tá aqui o nosso convite para você experimentar. Mas é aquela fatídica frase, né? Graças a Deus que é maluco. Porque se fosse igual, ia ser mais do mesmo, né? Mais do mesmo. Se eu tô numa situação que eu quero sair, eu preciso de uma ideia que não esteja, que eu não tenha, né? Por isso que eu vou consultar alguém para ver se vê uma luz de fora, alguma coisa que eu não estou vendo. E o Curso em Milagres é essa luz. Ele é uma das ferramentas. O mundo tem várias ferramentas, né? Sim. E o Curso em Milagres é uma das ferramentas que nos dá essa luz, esse rumo, para que a gente possa se sentir quite com a vida, né? Quite com nossa existência. Porque a gente não quer mais chegar perto da morte do corpo e falar, nossa, eu devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo, por que eu não fiz isso, por que eu não fiz aquilo? A gente quer chegar nesse momento e falar, nossa, eu fiz tudo, né? E que bom que eu estava no lugar certo, na hora certa, e eu me disponibilizei ao máximo para todo mundo. Eu me unifiquei com as pessoas, eu me doei para as pessoas de verdade, sem querer nada, né? Então, a gente quer isso, a gente quer essa relação. E sair dessa relação louca do ego, de competições, de conflitos, né, de barganhas. A gente não quer mais isso. O ser humano está cansado disso, né? Eu falo que a gente para de começar a pedir coisas e começa a desejar que as coisas sejam o que for melhor para todos, né? Como é que você quer que se resolva essa situação? Não sei, da melhor maneira para todos, né? Mas se eu for pensar na melhor maneira só para mim, talvez não é bom para fulano. E aí vem um pouco daquela questão da autoridade que eu falei logo no começo. Se eu que decido tudo, vai pesar sobre mim também uma grande responsabilidade, né? Então, quando a gente também não decide tudo, a gente fica num papel mais de contemplar o que está acontecendo do que ser ativo, né? Então, de ficar observando o que acontece, já que a gente não vai... não é que a gente não vai fazer diferença, não é isso que eu ia dizer. A gente não vai conseguir mudar as coisas sem que as coisas precisem ou sejam mudadas naturalmente. Então, assim, eu não mudo a maneira que alguém se vê até que essa pessoa queira se ver diferente, né? Então, eu posso começar a observar as cenas e perceber qual é o meu verdadeiro papel do que tentar ser o protagonista de tudo que eu estou vivendo. Exatamente. A proposta é que você esteja sempre disponível a todos, né? Só que cada um que quiser mudar vai te utilizar, né, no momento que ele quiser para fazer essa mudança. Então, na verdade, nós não fazemos nada. Cada um faz a sua própria mudança, né? O que a gente tem que olhar aqui é assim, seguindo tudo isso que eu aprendi, o que eu sinto no meu dia? Né? Seguindo tudo isso que eu já sei, né? O que eu estou sentindo no meu dia? Eu estou ok realmente? Eu estou em paz? Estou numa plenitude? Eu estou amando tudo, perdoando tudo? Eu estou realmente zen, né? Em conexão com a vida? Ou eu estou ansioso, depressivo, com medo, competindo, com raiva, magoado, né? Qual a sensação? E aí, se eu estou nesse outro lado, nesse lado B, nesse lado mais não desejável, né? Se a gente pode falar assim, então alguma coisa eu tenho que mudar na minha forma de ver, né? Independente da maneira que você está se sentindo, você está se comunicando dessa maneira ou você está mascarando a sua sensação e fingindo outra coisa, né? Porque se você estiver sentindo raiva e comunicando isso, já está um passo à frente. Porque tem muita gente que sente raiva e comunica amorosamente, e guarda essa raiva interna, né? Tenta, né? Porque, na verdade, as nossas sensações estão ali.
né? Estão à mostra o tempo inteiro. Mas a gente tenta esconder, né? Fazer esse jogo. Mas todo mundo sente que está na cena, né? Quando a pessoa ela tá com raiva e ela tá fingindo, todo mundo sente. Não dá para esconder de verdade, né? E tá dando já uma horinha de live, gente. E ela vai se sentir muito mal por estar escondendo isso. Sim. Sim. Aí é a culpa, né? Que vai vir depois. Ela vai se culpar. Então, assim, a primeira coisa que o curso ensina é a gente ser sincero com o que a gente sente, né? Então, se você está com raiva, tem que expressar. Tem que expressar. Tem que deixar aquilo fluir. Tá magoado? Deixa fluir. Aí, ok. Não é o que a gente realmente quer. A gente quer ficar em paz, né? Mas, nesse momento que está acontecendo a coisa, deixa fluir e você vai se sentir sincero com você mesmo. E vai te abrir um canal para que a verdade sobre você venha e que essas sensações, elas começam a perder força, né? Porque a sensação de raiva, a sensação de medo, essas sensações que a gente vê no mundo, não tem a ver com o que a gente é, né? Então isso tende a perder força conforme a gente vai... Então, para o pessoal começar a olhar para como ele sente e se a expressão está condizente com o que está sentindo, né? Até para nós mesmos, né? Fazermos esse exercício aí durante a semana. Como eu me sinto e como eu me expresso. Eu estou tentando comunicar verdadeiramente o outro ou eu estou escondendo o que eu sinto, né? Escondendo ou achando que estou escondendo, né? Como a Fernanda disse. Sim. E para quem entrou agora, né? Para quem entrou agora, essa live ela vai ficar gravada. Tá no Caterine Smellan. Isso, e eu vou colocar o Edson de colaborador. De vez em quando eu vou colocar a Fernanda, só dá para colocar um colaborador. Isso. Não dá para colocar dois. Mas deveria dar, né? Mas vai estar disponível nos nossos Instagrams, que você vai estar colocando a gente. Oi, Dani! E aí, aí quem quiser rever desde o comecinho, tá lá. Quem quiser comentar alguma coisa, a gente vai responder. E também quem quiser deixar alguma coisa em aberto para a gente começar a próxima live também na semana que vem. Isso mesmo, sugestões. Vai ser muito legal. Então tá bom, gente. Na frase. Logo a gente vai postar uma frase. Isso mesmo. Pensa aí, Fê. Gente, quero agradecer a todo mundo que ficou com a gente. A gente se vê. Nossa live dura mais ou menos 1 hora e todas as quintas. A gente espera vocês na próxima com sugestões de tema. E até que alguém crie essa coragem para abrir a câmera e entrar aqui com a gente, né? A gente espera isso. A gente quer isso. A gente quer. A gente teve que fazer isso, né? Eu adorei essa live. Vamos tirar a foto? Só uma coisa aqui, ó. Entre em contato com essa ideia que a gente trouxe aqui hoje. Nós somos iguais, independente do que a gente pensa. Entre em contato com essa sensação. Olha a frase, Fernando. Tá já. E vê o que você sente. Vê o que você sente quando você estiver reunido entre os seus amigos. Isso mesmo. Olha pra ele. É isso aí. Gente, um beijão pra vocês. Tira a foto. Até quinta-feira que vem. Não, vamos lá. Foto. Foto. Não foi. Peraí. Agora foi. Bem na hora que eu tava falando, mas tá bom. Tiramos. Gente, beleza. Um beijo. Beijo. Tchau. Beijo, gente. Beijos. Boa noite. Boa semana. Boa noite.